Santidade ao Senhor, a primeira leitura, o livro de João. Muito legal, o livro de João é um livro único, né? Para quem não conhece, são 4 evangelhos. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são chamados de os 4 evangelhos. Eles contam a mesma história 4 vezes. Então Jesus nasce 4 vezes, é crucificado 4 vezes e ressuscita 4 vezes. São 4 pontos de vista diferentes sobre a mesma história. E João, super interessante, tem um ponto de vista mais único. Ele, do 1 ao 13, que é a parte 1 que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, ele viaja na maionese. Então pega aí seu pote de Hellmann's para a gente entrar no clima e entender do que João está falando aqui do 1 ao 13. Então que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento e compreensão espiritual disso, o nosso coração receba isso daqui que Deus está falando através de João. Então vamos lá, João 1, do 1 ao 13. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Até aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deixa eu fechar o carro do óleo aqui. Então o que é que João está falando aqui? João está quebrando uma limitação de entendimento do judeu, porque Jesus estava dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Quando você falar para um judeu, eu sou filho de alguém, está dizendo: eu sou a continuação de alguém, eu sou igual a alguém, eu sou alguém. O judeu não entende o filho como uma pessoa separada, ele entende o filho como uma pessoa junta, uma continuação do pai. Então, quando Jesus fala: eu sou filho de Deus, pode ver aí que a galera surta, eles não conseguem entender, né? Então eles estão entendendo que Jesus chegou agora, que Jesus existe agora, e João está dizendo: ó, não, Jesus é antes, ó. No princípio era aquele que é a palavra, ou seja, tudo começou com Jesus, né? Ele estava com Deus, ele era Deus, e ele lá no princípio, ou seja, João está falando para eles: gente, presta atenção aqui, quebra essa limitação, vocês precisam entender que Jesus é Deus também, e Jesus também é o Deus Criador que nós servimos. Então João está ajudando os caras a entender isso, ele está apresentando Jesus para eles. E esse João que está apresentando, que escreveu o livro, é o João que é discípulo, que andou com Jesus, que é conhecido como discípulo do amor, e ele, especialíssimo, é o cara que deitava a cabeça no peito de Jesus. É o único discípulo que não é morto. Legal demais isso aqui, né? Então tem muita coisa para a gente aprender com a vida e com o entendimento que João tinha a respeito de Jesus, porque ele é um discípulo especial, ele é um discípulo único. Ele não foi morto. Tentaram, tá? Os judeus têm alguns livros que contam a história de que jogaram ele num caldeirão de óleo. Num caldeirão de óleo quente, tipo escaldando assim, lava, né? E ele ficou lá como se fosse um furor no spa, não aconteceu nada com ele. Não está na Bíblia, está nos livros judaicos, né? Então a tradição judaica conta essa história. Então um cara, assim, para a gente prestar muita atenção. E ele também foi o privilegiado de receber uma visão maravilhosa do fim dos tempos, que está escrita em Apocalipse. Esse João discípulo é o João que tem a visão lá de Apocalipse. Então João fala
algumas coisas que a gente precisa entender mais a fundo. São coisas meio que soltas, assim, parece meio desconexas, mas elas são muito bem amarradas por toda a Bíblia, né? Então, no 2 e no 3 ele fala assim, tá falando de Jesus, né? Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Nada foi criado sem Jesus e tudo foi criado através dele, né? Por meio dele. Isso é interessantíssimo porque a gente começa a perguntar por quê? Mas como assim, né? Porque a gente sabe, Deus criou as coisas, mas aqui tá colocando mais informação. Foi através de Jesus, sem Jesus não ia rolar nada. Caramba, então por que isso, né? Vamos entender. Né? Lá em Apocalipse 3,8 diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. No tempo, na cronologia humana, a cruz acontece e divide a história ao meio há 2022 anos atrás. No tempo de Deus, no espiritual, Jesus morre antes da fundação do mundo. Então, antes do haja luz, teve um haja cruz. O primeiro movimento do céu em direção ao homem foi a cruz. A primeira coisa que Deus faz em direção ao homem é demonstrar amor incondicional antes de criar o homem, porque ele precisava preservar essa criação. E agora a gente vai entender o porquê disso, né? O resumo é Jesus, a cruz e o sangue de Jesus sustentam toda a criação. A gente vai entender por que disso, né? Deus é santo. Deus é santo e não há nele trevas nenhuma. Né? Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Né? Buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, Deus habita em luz inacessível, num ambiente de santidade absoluta. Né? E tudo foi feito através de Cristo, que também é Deus. Então, imaginar aqui, deixa eu pegar aqui vou imaginar aqui que Jesus é isso aqui, é o chão da criação, a criação é construída em cima de Jesus. Só que a criação peca. E Jesus não aceita pecado. Deus não aceita pecado. A santidade de Deus não tem nada com pecado. Então, quando a criação peca num ambiente que não permite pecado, o que existiria? Uma criação sem ambiente. A inexistência da criação. Então, o que Deus faz? Deus faz tudo ser criado em cima da cruz. O que é a cruz? É o sangue de Jesus, é uma camada entre a santidade de Deus, tem o sangue de Jesus, e em cima do sangue de Jesus, deixa eu pegar a criação aqui, em cima do sangue de Jesus é que está a criação. Então nesse sanduíche aqui eu tenho Deus todo santo, eu tenho o sangue de Cristo, e eu tenho a criação aqui, as pessoas que pecaram. Né? Então é por isso que Deus precisou, antes de criar, ele precisou crucificar Jesus para que o sangue de Jesus protegesse a criação de cair na inexistência. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios profetas, somos descendência dele. Se a gente veio de Jesus. Romanos 3, 23, todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. 1 Pedro 1, 16, sejam santos porque eu sou santo. Como é que um Deus santo carrega homens pecadores? Porque a criação foi feita num Deus santo, através do sangue de Jesus, da obra da cruz. Então, antes de haja luz, haja cruz. Lindo isso, lindo, lindo, lindo. Eu prometo para vocês que eu vou me emocionar, vou chorar, vou falar meio assim, engasgado aqui. Vamos nessa, vamos nessa. João 1, do 4 ao 8. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas ele veio para falar da luz. Né? Então aqui, olha que interessante. A palavra Jesus possuía a vida.
E essa vida trouxe luz. E essa luz que brilhou na escuridão, quando Jesus nasceu, não foi apagada na cruz. Ninguém conseguiu apagar, né? Outras versões falam vencê-la. Né? E aí entra. Deus enviou um homem chamado João. Quem é esse João que veio falar da luz sem ser a luz? É o João Batista. Aquele que você vai ler nos evangelhos, usava umas roupas loucas, comia mel e gafanhoto no meio do deserto. Quem era esse cara? Esse cara era o sumo sacerdote da época de Jesus. Tá? Você vai ver nos evangelhos que existem outros sumos sacerdotes que estão no templo. E João Batista, né, é o sacerdote determinado por Deus, ungido por Deus para aquele tempo. Deus nunca ungiu mais de um sacerdote, o sumo sacerdote sempre foi um só. Então quando fala sacerdotes, está fazendo uma denúncia de que aquele templo está prostituído e vendido, porque quem determinou o sumo sacerdote e serem duas pessoas foi Roma, não foi Deus. Então aquele templo da época de Jesus estava todo bagunçado. E João Batista era o sumo sacerdote que estava falando de arrependimento. Né? Então, cara, João Batista ele tem um privilégio maravilhoso, porque ele foi o último sumo sacerdote único. Ele tem vários privilégios. Ele vê Jesus com os próprios olhos. Ele pega em Jesus, cara. Ele toca em Jesus. Ele batiza Jesus nas águas. Meu Deus! Quem é esse cara? Entende? Imagina você falar, eu te batizo. Aí fica, eu te batizo no seu nome mesmo, viu? Meu, o cara batizou Jesus. Que coisa maravilhosa. Meu olho já enche de lágrima aqui. Né? Então, depois de João Batista, que recebe o privilégio de ser o último, e ele recebeu o privilégio maior, porque ele foi o único sumo sacerdote que viu Jesus ali, viu a vida de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, que foi prometido por milênios, foi ele que viu. Esse cara é um sortudaço, assim. Deus deu um presente maravilhoso para ele, e ele é o último de uma geração, né? Então, até João Batista, o sumo sacerdote era um. Depois de Jesus, todos nós somos reis e sacerdotes diante de Deus. Você creu, é filho de Deus, tu é rei e sacerdote. A gente vai ver isso também, né? Então, assim, cara, João Batista é o bichão mesmo. Muito, muito top essas questões que envolvem João Batista. Agora vamos lá. João 1, do 9 ao 11. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, a gente já sabe agora por que e como, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Né? Luz fala de Cristo, fala da palavra que vem para iluminar todos. Olha essas passagens que apontam nessa mesma direção. Eu gosto de fazer isso, a gente pega uma coisa e vê essa mesma coisa em diversos livros da Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, tudo apontando para a mesma direção. E a gente vê que a Bíblia é um livro todo costurado, não tem nenhuma ponta solta, não tem nada desconexo, tudo é extremamente conectado. Mais uma prova, né, uma demonstração de poder de Deus e domínio assim, num nível inimaginável para a mente humana. Né? Olha lá, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Está falando de Jesus, né? Da palavra, da luz. Mateus 4, 15 e 16 já aperta. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia ficava ali, Zebulon e Naftali, naquela região. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mateus 4, do 15 ao 16. Né? Então, a luz é uma das primeiras coisas que figura a forma de Deus agir. Por exemplo, se a gente vai lá para Gênesis, o que diz? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus disse, haja luz. Então, tem uma relação entre isso e o próprio Jesus.
Qual que é o caminho, né? João Batista, a Bíblia diz assim, João Batista veio preparar o caminho para Cristo. Com o que João Batista prepara o caminho? O que ele usa, meu? O que ele faz? Qual que é a pegada, meu? O que esse cara está fazendo para preparar o caminho para Jesus? O que ele faz? Batismo nas águas. Então ele faz um caminho de águas, como em Gênesis. Então a relação né? A criação, a terra era sem forma e vazia. Depois vem o dilúvio, são águas também. Né? A água fala de arrependimento. Depois de haver arrependimento, vem a luz, a revelação da palavra, como Deus quer ser revelado, né? Porque antes de arrependimento não tem nada. Então essa é uma forma de Deus agir em condições espirituais onde no pensamento, no sentimento, na esperança, na fé, na atitude, a gente está sem forma e vazio, ou seja, a forma não é de acordo com o que Deus planejou, o conteúdo não é de acordo com o que Deus planejou, pensamentos negativos, desesperança, falta de fé, situações familiares que apertam a gente no máximo, situações de trabalho, situações financeiras, problema de saúde, problema com os filhos, problema com os pais, várias coisas nos colocam numa situação difícil e quando a nossa forma e o nosso conteúdo não estão de acordo, é assim que Deus age para vir e adequar, trazer tudo à forma que Ele imaginou e ao conteúdo que Ele imaginou. Deixa eu abrir aqui porque está muito quente. Né? Então a primeira coisa é o arrependimento, depois a luz da palavra e a partir disso Deus começa a operar outras coisas. Então eu preciso estar de acordo com a forma, ser conforme a palavra. É disso que a Bíblia fala quando tem aquelas passagens que a gente tem que ser, não pode ser conforme, ou seja, com a forma, não pode ser conforme o mundo, tem que ser conforme a palavra, né? E meu desejo é que Deus traga para mim e para você águas de arrependimento e luz de revelação da palavra e que a gente seja com a forma e com o conteúdo que Deus sonhou pra gente. Filhos de Deus, vamos ver João 1, o 12 e o 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E isso daqui precisa ser entendido a fundo, porque é maravilhoso. Mais uma coisa maravilhosa, né? É um eita atrás do outro. Olha, é importante aqui a gente entender, né? Crer e aceitar, né? Não é só crer, eu preciso crer e aceitar, porque às vezes eu acredito, mas não aceito a ponto de viver. Às vezes eu acredito, mas aceito parcialmente. Não, eu tenho que crer e aceitar integralmente, né? Então, a gente recebe o direito de se tornar filho de Deus quando a gente passa por esse processo de crer e de aceitar. Cara, e é um processo que não é instantâneo nem dura 2 semanas. É um processo, são ciclos que nos ajudam a amadurecer nesse sentido. Depois eu até conto algumas coisas minhas só para vocês terem ideia do que eu estou falando, né? Mas assim, a segunda coisa importante fala assim: não nasceram segundo a ordem natural, nem da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Isso fala de Jesus, né? Porque está falando de Jesus como um novo cabeça de raça. Então, se Jesus nascesse de Maria e de José, Jesus teria sido concebido em pecado, porque Maria e José eram homens pecadores, né? Então, se eu fosse nascido de Jesus, Jesus fosse nascido de Maria e de José, não seria quebrada a maldição do homem. E o que acontece em Gênesis, no Éden, é quando Adão peca, o cabeça de raça, o primeiro Adão, ele compromete tudo que está abaixo dele. Então ele compromete seus filhos e etc. E todo mundo vai nascendo em pecado. Só que o primeiro Adão, porque a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, por isso que eu estou falando assim, tá? O primeiro Adão, ele não nasceu de uma mãe e de um pai. Ele nasceu de Deus. Foi Deus que o formou. Então Deus repete praticamente a mesma coisa em Jesus. Jesus nasce não de um homem e de uma mulher, mas ele nasce de Deus. Ele é depositado no ventre de uma mulher. Então, o significado profético disso é: Deus vai colocar uma semente sobrenatural no ventre de uma mulher. Né? Então, a semente sobrenatural fala de Jesus, fala sobre a salvação, fala sobre o milagre da redenção. E a mulher representa a igreja.
A gente vai falando disso em João inteiro, véio. Vocês vão ver que incrível o quanto a mulher representa a igreja. Quando Jesus fala com a mulher samaritana lá do poço, tudo tem figura profética e a mulher tem a figura profética da igreja. Então, Jesus não poderia nascer de um homem e de uma mulher, porque senão ele estaria na mesma linhagem de Adão. Então é por isso que Jesus nasce de Maria e do Espírito Santo, para que Deus está reestabelecendo o cabeça de raça que não nasceu de vontade humana, porque Maria não estava orando para ter filho sem ter marido. Embora ela já tivesse a promessa de marido, estava noiva de José, né? Maria não estava, não era estéril, estava orando para ter filho. Não. Jesus também nasceu sem ser segunda ordem natural, sem ser resultado da paixão ou da vontade dos homens. Nasceu de Deus. Se Deus não tivesse colocado Jesus na barriga de Maria, Jesus não tinha vindo. Então, o que João está dizendo é que nós, sendo filhos de Deus, nós estamos debaixo da mesma coisa que aconteceu com Jesus. Então, o primeiro Adão caiu, pecou, o segundo Adão, Jesus, vem e restabelece o cabeça de raça para a gente nascer a partir de algo espiritual e não a partir de vontade humana, de paixão de um homem e de uma mulher, né? Então, a partir do momento que eu tenho Cristo, eu preciso crer e acreditar, e eu nasço, não, esse meu nascimento em Deus não é da vontade do meu pai e da minha mãe. Ele é através de Jesus e ele é através de Deus. Então, deu para entender essa parte, né? A gente nasce a partir do segundo Adão, a gente nasce espiritualmente muito, tá aqui, é por isso que tem uma passagem que a Bíblia fala, o escudo da fé, as sandálias não sei o que, e fala o capacete da salvação. Então, quando a gente nasce de novo, recebe a salvação, muito está acontecendo aqui. É por isso que a Bíblia fala capacete da salvação. Capacete não é uma coisa de ataque, capacete é algo de defesa. Então, a gente tem que preservar a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa fé, para se proteger, tá? Então, ele está falando aqui de não nascer da ordem natural, está falando de crer e aceitar, e a gente precisa entender dessa forma, porque é disso que ele está falando. Eu acho que ele tentou resumir aqui e foi o que saiu assim, né? E dá pra gente entender todas essas coisas, só que a gente precisa abrir o leque, né? E para mais outras passagens. Agora ele fala de crer e aceitar. Então a gente precisa entender alguns princípios a respeito de crer, de fé, e dessa mecânica de aceitar, de fé e tal, né? Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então está falando, fé é uma esperança, é uma certeza de coisas que eu não vejo. Toda vez que eu vou me aproximar de Deus, eu preciso ser movido, o meu combustível precisa ser essa fé, e eu preciso crer não só que ele existe, como ele vai me recompensar de várias formas, né? Só que crer e aceitar, crer é mais fácil que aceitar, né? Porque crer é uma coisa mais teórica, às vezes a gente, putz, acreditei, né? Tal. Mas aí aceitar é outra coisa, cara. E tem coisas que a gente crê e não aceita, e tem coisas que a gente nem aceita e nem crê. Então eu queria falar um pouquinho disso, né, dessa dificuldade que a gente tem de crer e de aceitar. Olha o que Romanos 10:17 diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, algumas versões falam palavra, né? A fé vem por ouvir a palavra, né, a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para eu gerar fé, para eu ter fé, eu preciso o quê? Ouvir a palavra. Então, ouvir através de vídeos como esses. Tem aplicativos que leem a Bíblia, né? Top, eu gosto pra caramba disso. E você pode ler em voz alta também, né? São coisas que a gente consegue fazer com facilidade. 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí entra num assunto interessante, porque às vezes a nossa fé, a nossa certeza, essa certeza do que a gente não está vendo, ela balança. Por quê? Geralmente, porque a gente para de olhar só para Deus, de focar só em Deus, e começa a olhar pelas circunstâncias. É aí que a gente cai aqui, 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
olha que interessante, Mateus 17, 20, falando de fé, diz assim, Jesus falando, né, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio, não conseguiram, e Jesus está falando assim com eles, 17, 20 de Mateus. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Aqui Jesus está chamando a atenção dos caras. Meu, a fé de vocês é pequena. E aí ele complementa, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus está dizendo que a fé pequena não impede de você fazer grandes coisas, em Deus especialmente falando, né? Mas ele está chamando a atenção. E aí fica assim, puxa, mas tem a fé pequena, mas a fé pequena convicta também resolve, né? A gente fica assim, né? Eu sempre fiquei meio em dúvida nessa parte aqui. Pô, mas tá criticando, né? Tá puxando os caras, vocês têm fé pequena, hein, bicho? Tipo assim, vocês não conseguiram porque vocês têm fé pequena, né? E eu tô garantindo que, mesmo com a fé pequena, se vocês tivessem uma fé convicta, vocês iam conseguir resolver esse negócio da expulsão do demônio. Então fica um negócio meio duplo sentido, né? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que, especificamente falando nessa passagem, e também em várias outras, mas essa fala da aplicação da fé em benefício do outro, né? Não que não haja aplicação da fé em benefício próprio, existe sim, mas a aplicação que não pode ser deixada de lado, o equilíbrio que a gente tem que buscar é sempre que a nossa fé tenha a quantidade de benefício do outro, de interesse de benefício do outro, equilibrada com um benefício próprio. A gente não pode ter a fé só para benefício próprio. Isso é anti-reino, né? No reino de Deus não tem isso. O benefício próprio nunca está em primeiro lugar, né? Tanto que fala assim, em primeiro lugar sempre o reino, né? Então, vamos lá, agora vamos entrar nesse assunto de fé pequena pode. Né? Fé pequena pode ou não pode? Vamos passar. Eu tenho o seguinte hábito. Eu acho que quando você tem uma visão a respeito de um princípio bíblico ou qualquer coisa bíblica, você tem que... A sua visão ela tem que passear na Bíblia inteira sem esbarrar em nada. Então não adianta você olhar um versículo só, você tem que procurar uma visão mais ampla. É isso que eu busco fazer nas minhas leituras. Entender e ter uma visão mais ampla para ter uma compreensão não rasa do assunto, né? Ter uma compreensão mais profunda. Olha lá, Mateus 15, 28. Foi o que eu encontrei buscando isso. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então... Tem uma mulher que se aproxima de Jesus e Jesus fica tão admirado com o tamanho da fé. Ele, cara, seja conforme você tá dizendo. Então, também é benefício de ter uma fé grande, né? Jesus está elogiando, ele fica admirado com isso, né? Em Mateus 8,10 diz assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade. Isso aí tá reforçando, tá? Tipo assim, meu, presta atenção que eu tô falando a parada, tá? Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aqui o que aconteceu? Um cara que era centurião é quem é responsável por no mínimo 100 soldados, então o cara tinha autoridade. Ele foi pedir para Jesus curar o filho dele, e Jesus falou, não, vamos lá que eu vou orar por ele. Ele falou, não precisa, eu tenho autoridade também, eu sei, uma coisinha que você fala, você manda e quem tem autoridade vai ser obedecido. E Jesus ficou assim, caramba, bicho. Foi uma das primeiras curas remotas do relato bíblico, né? Jesus ficou assim, o cara não precisou nem que eu fosse lá. O filho do cara foi... E ele não falou nem pra todo mundo, ele virou pro time dele, a galera que estava treinando. Os discípulos falaram, na boa, galera, vocês viram isso? Não, vocês prestaram atenção nesse cara? Vocês ouviram o que ele falou? Nem em Israel, Jesus tá botando no saco uma galera aqui, hein? Nem em Israel eu vi um cara com a fé igual esse cara. Aí você pensa, pô, então não é a respeito de ter fé pequena. Não é só a respeito de ter uma fé convicta. Agora, olha que interessante. Jesus está falando, nessa passagem ainda da fé pequena, ele diz assim, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui, cara, monte fala do quê? Fala de uma coisa gigante, de uma coisa muito maior do que você, fala de uma coisa extremamente difícil de ser movida, e Jesus está falando, vocês vão com a boca resolver, né? Então, Jesus está falando do grão de mostarda. Agora,
Tem uma questão que influencia demais o entendimento bíblico, é porque a Bíblia, ela é como se fosse um livro de baiano e escrevendo para baiano. Você já viu um baiano mesmo, da gema, conversando? Baianão, raiz mesmo. E 30% do que o cara fala você não entende. Não, pega o quente frio lá pra mim. Você fala, pega o quê? O quente frio? O quente frio é o quê, velho? É um copo com leite quente, um copo com leite frio? Quente frio é a garrafa térmica. Você colocou quente, vai permanecer quente. Colocou frio, vai permanecer frio. Eles chamam de quente frio. Então tem expressões específicas na Bíblia que são exatamente como esse exemplo que eu dei do baiano. Fora outras coisas que o baiano fala, que, é um povo especial nesse aspecto. Em vários outros também, mas, um povo muito engraçado. Então, assim, o que acontece, Jesus usa expressões que a gente não tem contato porque a gente não tem a mesma realidade. Por que Jesus estava falando do grão de mostarda? Porque esses caras tinham um contato e um conhecimento de agricultura e essas coisas que a gente não tem, né? Grão de mostarda, quando a gente ouve falar do grão de mostarda, a gente pensa assim, cara, deixa eu até abrir a imagem do grão de mostarda aqui, para mostrar para você. Cara, grão de mostarda, é uma coisa minúscula, o menor grão que tem, é a única referência que a gente tem. A gente fala, então, ter fé pequena tá tudo bem, não, a gente não precisa de uma fé grande. Mas a gente vai passando por esses versículos e a gente vem entender o que é o grão de mostarda. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o grão de mostarda. Eba. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é um grão de mostarda. Então a gente pensa, olhando aquela passagem, que grão de mostarda está dizendo que eu posso ter uma fé minúscula. Só que grão de mostarda fala disso daqui, ó. Essa é a árvore que é gerada a partir do grão de mostarda. Então, o que está sendo dito para nós, na verdade, é que sim, a nossa fé pode começar pequena, mas ela tem sim que crescer, ela tem sim que virar uma coisa absurdamente maior e incomparável com o tamanho que ela tinha quando ela era minúscula, né? Jesus não está autorizando a gente, nem ninguém, a ter uma fé muito pequena. A gente não tem autorização bíblica para ter fé pequena. Pelo contrário, a gente tem indícios apontando para a gente aumentar a nossa fé. E como a gente faz isso? Pela leitura da palavra, ouvindo a respeito da palavra, ouvindo a respeito de reflexões, ouvindo a palavra. É assim que a gente gera fé no nosso coração. A gente vai, como se fosse um músculo, né? Vai exercitando a nossa fé, ouvindo. A palavra de Deus entra no coração. Não sei se alguma coisa que eu falei pegou você de jeito aí. Alguma coisa que eu falei, porque não é de mim, não é porque eu sou o cara, eu isso, aquilo, porque eu também não sou, né? Mas a palavra de Deus tem esse poder de entrar e pegar você. Tem alguma coisa, quando você ouve, alguma coisa acontece dentro de você, não é por causa de quem fala, mas é por causa do que é falado. É a palavra de Deus, bicho. O negócio é embaçado, a palavra de Deus ela é densa, ela vai no fundo da alma, ela pega... Você não entende, você sente umas coisas que você não entende, porque ela vai onde ninguém vai, onde ninguém foi. A Bíblia fala que ela vai até divisão da alma, tipo, vai no detalhe do detalhe, lá dentro onde ninguém vai. Me fala aí, um bisturi que chega nesse nível de separar a alma do espírito, da medula, de não sei o quê. Não tem, então a palavra de Deus tem esse poder. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, toda vez que você está exposto, essa realidade do reino, ela vai mexer com você, ela vai gerar sua fé. O Espírito Santo vai pegar isso que você está ouvindo e vai trabalhar isso dentro de você. E aí você, cara, pensa, fica pensando aí, fica meditando, isso vai te ajudar. Agora, concluindo, falando um pouquinho mais a respeito de crer e aceitar, né? Falou lá em cima, se você crer e aceitar, né? Então a gente estava falando disso, de fé, de crer, de aceitar. Tem uma coisa que a gente também não entende por conta da nossa diferença cultural e de todo o ambiente, que eles entendiam muito bem, né? Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Percebe? Não está falando de Jesus Salvador, está falando se você confessar, Jesus é Senhor, Senhor. E Senhor, para nós, é nosso Pai, nosso vô. O Senhor está bem?
Não, o senhor quer ajuda? O senhor quer que eu te ajude a levantar, sentar? O senhor já tomou remédio hoje? Né? E a gente não entende que esse senhor é um senhor de dono de escravo. Ele está falando aqui, o senhor, o seu dono, seu proprietário, o cara que você pertence, ele que manda, ele que diz como é que vai ser, como é que não vai ser, quando vai ser e quando não vai ser. Esse senhor aí, ele está falando disso. Então eles entendiam muito bem, porque ainda existiam escravos. Escravos era uma coisa cultural da época, tinha escravo, tinha um ano de liberar o escravo. Então eles sabiam o que era um senhor, porque eles sabiam o que era um escravo. Olha o que a Bíblia King James diz. Porém vós sois geração eleita. O cara tá estressado, hein? Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o papo do Senhor aqui dá uma apertada, né? Eu sou propriedade exclusiva. Tem outras versões que dizem povo adquirido, né? Então, na verdade, se você for pensar, é que Jesus é muito gentil, muito sutil, muito amoroso, muito incrível e maravilhoso. Mas, na verdade, aí não... Cara, eu vou dar uma atravessada aqui, tá bom? Na verdade, a gente não tem o direito de crer ou não. Deus está dizendo, você precisa crer se você quer ter o direito de ser meu filho. Você teve o direito, tem o direito, quer ter o direito de ser meu filho? Creia e aceite. Eu sou Senhor e eu sou Salvador. Então, cara, ele está dizendo como é que tem que ser e pronto, acabou. Né? Eu sempre brinco, cara, a Bíblia não tem. Complete a frase. A Bíblia não tem um espaço para você colocar a sua opinião. Nós somos propriedade de Deus. E ele diz, cara, sua vida vai ser assim. O melhor de tudo é porque ele sabe de tudo. Ele sabe exatamente por que de cada detalhe. E isso é o melhor para o homem. Isso é o melhor para o homem. É a gente que precisa que seja assim. Deus não tem nenhuma necessidade disso. Nenhuma necessidade. Deus é autossuficiente, está muito bem, obrigado. Quem tem a necessidade de fazer isso, quem tem a necessidade de se submeter a esse processo de crer e acreditar, é o homem que precisa voltar ao estado de adoração que Adão perdeu. Então, através de Jesus, a gente sai do estado de rebelião, volta ao estado de adoração através de Jesus, volta a ser o que Deus planejou para Adão, que agora a gente consegue só através de Jesus e do Espírito Santo. E a gente volta a gente sai das trevas, de ser escravo de Satanás, e volta a ser escravo de Deus, escravo do amor, escravo por amor. Não tem a opção de eu pensar do meu jeito. Isso é arrogância. Imagina você tomar um café com Deus, e aí você parar para explicar para ele como é que você enxerga tal assunto. Cara, que arrogância. Você vai ensinar física para Einstein, que Einstein é bem menor que Deus, né? Vamos combinar. Cara, é a arrogância do homem. Querer achar que tem que concordar ou não. O que a gente tem que fazer é, a gente tem que compreender, a gente tem que ler, meditar, a gente tem que ampliar, a gente tem que ir mais fundo nos assuntos, a gente tem que ouvir a palavra para gerar fé no nosso coração, a gente tem que se sujeitar à vontade de Deus, a gente tem que buscar crer nas coisas. É isso que a gente precisa fazer, né? Por que que a gente precisa fazer isso? Isso, cara, isso é muito legal. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A única forma que a gente tem de vencer o mundo. Jesus fala, eu venci o mundo, vocês vão vencer porque eu venci. Cara, a gente tem a missão de vencer o mundo através, né, da santidade da palavra. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus, a gente tem tudo, cara. A gente tem tudo, né? Então, nós vencemos o mundo. Essa vitória de vencer o mundo e voltar para Deus, ela é baseada na nossa fé. Então, a nossa fé não pode ser seletiva. A nossa fé não pode ser, de forma alguma, resistente. Ou departamental. No departamento de milagre, eu creio. É milagre na vida dos outros. Que no meu problema familiar, ainda não. Milagre financeiro, eu acredito, porque eu estou precisando. Cara, a gente precisa aprender a se sujeitar em
tudo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma forma para refazer o nosso formato para que a gente seja conforme nós somos criados. Como é que a gente foi criado? Semelhante a Deus. O homem foi criado em semelhança a Deus. E a palavra de Deus é o molde que Deus usa para você voltar a esse formato, você voltar a esse conteúdo. Então, somos nós que precisamos. E para encerrar aqui, ó, olha que coisa estupidamente maravilhosa. Efésios 3, do 16 ao 19. Para terminar a parte 1. Nem vi quanto tempo deu, hein? Ficou longo? Manda aí um comentário do que vocês acharam. Se ficou longo. Se podia ir mais, não, demora mais aí. Acelera. Bota a quinta aí. Vambora. Eu tenho a versão estendida disso aqui, tá? Isso aqui é a versão resumida. Se você quer receber os rascunhos de tudo isso que eu tô falando aqui, tudo que eu escrevi, me manda um direct que é copy-paste. Tá aqui no meu Evernote, se tiver com o celular na mão, se tiver na frente do computador, cara, eu consigo te mandar. Assim que eu ver sua mensagem, eu seleciono tudo, dou copy e um paste pra você, tá bom? Todo mundo que quiser pode... Ah, Rodrigo, mas se as pessoas usarem isso pra pregar por aí, cara, é a palavra de Deus, não tenho autoria nenhuma. Só tô compartilhando com vocês aquilo que eu enxergo da palavra de Deus. Isso aqui não é meu, isso aqui é totalmente dele, cara. Isso aqui é pra abençoar a gente, né? O que queima no meu coração, a minha esperança é que isso consiga te pegar, que Jesus te pegue do jeito que isso aqui me pega, cara. É isso daqui que me move a fazer isso. Além de ter queimado no meu coração e entender que é a vontade de Deus. Vamos lá. Para concluir, Efésios 3, do 16 ao 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, enraizados, alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha a oração de Paulo nessa carta aos Efésios. Oro para que, não de qualquer jeito, mas com as gloriosas riquezas, Jesus fortaleça lá no fundo você com poder inacreditável por meio do seu Espírito, que é sem limites, para que Cristo, cara, sabe, você assistiu aquela novela Gênesis? Eu assisti, cara, uma das coisas que mais me moeu assim, cara, é um episódio lá que Deus vai falar com Abraão. E o Abraão chega assim, eu vou chorar porque não tem jeito. Abraão chega dentro da tenda e ele fala assim: o Senhor me visitou, ele falou comigo. Cara, é um privilégio de ter comunhão com Deus. Tem coisa melhor que isso, cara. Paulo está dizendo que Cristo habite no seu coração através da fé. Eu oro para que vocês criem raízes, alianças no amor e entenda juntos, vocês, igreja, tudo a respeito do amor de Cristo, que é muito maior que o conhecimento humano, para vocês serem cheios de Deus de forma plena, velho. Não é muito, não é 50%, 100%, não é plena, cara. A palavra de Deus nos promete plenitude no Espírito. Eu sempre achei que a gente estava limitado ao entendimento da nossa carne hoje, porque a gente está aqui, a gente é humano, sei lá, né? Falava, cara, a gente nunca vai entender aqui o que a gente vai entender no céu. A gente tem a limitação na nossa carne, sei lá. A gente tem diversas passagens falando que a gente vai receber de Deus plenitude. Então a gente pode receber aqui de forma plena a manifestação do reino de Deus dentro da gente, Cristo no coração, cara. É disso que João está falando. É disso que João está falando em um pouco mais de 10 versículos. Eu amo João. Olha a viagem, velho. Ele está falando disso tudo. Ah, não, Rodrigo, você aqui colocou aí. Não, é que João sabia disso tudo, vivia isso tudo, sabia isso tudo de cor, ensinava isso aqui para as pessoas, mas ele precisava escrever alguma coisa resumida, né?
quando eu venho aqui para fazer um vídeo, cara, eu já escrevendo, eu já passei umas 2 ou 3 horas escrevendo as coisas que eu enxerguei aqui. Mas na hora de chegar aqui, eu falo, cara, tem que dar uma resumida, porque a pessoa não consegue pegar tudo, né, cara? A gente não tem a capacidade de ficar 3 horas prestando atenção sem perder alguma coisa, né? Então, cara, eu vou dar uma enxugada e tal. Então é o que João fez, ele pegou aqui vários assuntos e deu uma enxugada, porque as pessoas já tinham entendimento do que é o grão de mostarda, do que ele vira, do que é o Senhor, do que é a fé. Eles já conheciam vários dos assuntos que a gente precisa conhecer, eles já sabiam, já eram judeus, já tinham um contato com a palavra. Né? Então é isso, cara, João viaja grandão, lindo, com coisas maravilhosas, e tudo isso é incrível demais para mim, e eu amo isso, e eu quero falar disso aqui o resto da vida. Né? Então essa é a parte 1, cara, vamos para a parte 2, eu vou tentar, hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, eu vou tentar gravar todo dia, eu não sei ainda, já gravei um vídeo dizendo, não sei qual é a frequência, mas eu vou tentar gravar todo dia. Então, amanhã a gente vem com a parte 2, que vai de João 1, vai do 14 pra frente. Lindo, lindo, cara, é disso daqui pra lá. João é maravilhoso, cada passagem de João, velho, dá pra, assim... A gente precisava pegar o patrocínio da Helmas, porque é viajando direto na maionese, e é tudo muito lindo e muito profundo, e é isso aí, tá? Deus te abençoe, que esse negócio pegue, que Jesus pegue você de jeito, te chacoalhe, que esse negócio, alguma coisa grude no seu coração, e o Espírito Santo fique falando com você, e isso tudo reflita na sua vida, isso tudo ajude a sua fé, e que a gente caminhe juntos na direção do céu, tá bom? Então é isso. Valeu, galera!